Afinal de contas, o meu dado está protegido mesmo? É essa lei que realmente vai buscar? Por que que... E no Brasil a gente tem um problema muito sério com legislação, tem a legislação que não pega, né? Uhum. Porque legislação não deveria ter essa prerrogativa, né? Se é uma legislação, ela deveria ser padrão, uma regra padrão que todo mundo tem que seguir. Mas como que você acha que é o panorama atual hoje da LGPD dentro do mercado brasileiro, não só de tecnologia, mas porque, como você falou, né, de um determinado momento que eu não tinha nem parâmetro para entender quem era o dono do dado, eu passei a ter todo um arcabouço que vai do varejo até o serviço, dizendo o seguinte, ó, no momento que eu capturei alguma coisa do cliente, eu tenho que ter uma preocupação. Como que você acha que está o panorama geral hoje? Passados 2 anos aí, né, de LGPD implementado. Olha, Júlio, eu acho que o panorama, ele não está. É claro, ele está melhor, mas ainda falta. A gente tem muito para trilhar, tá? E tem um lado também que a legislação, ela também, ao meu ver, eu sou crítica, porque acho que se consultou pouco, ou não tanto quanto se deveria, né? Pessoas ligadas justamente à tecnologia, à segurança da informação. Então, tem questões que talvez sejam muito difíceis de implementar. Em compensação, tem princípios ali que são norteadores que eu acho que dão toda digamos assim, o norte, né, para que um tratamento de dados seja feito de uma forma responsável, ética, enfim. Mas a gente ainda tem muito, muito, muito para trilhar. E eu não acho que seja só no Brasil. Claro que a gente aqui Sim, tem uma cultura mais, né, digamos assim, relaxada. sem dúvida. Mas na União Europeia também, eu acho que a gente está naquele segundo momento que é rever algumas questões, porque a própria União Europeia agora, ela lança um pacote de simplificação de medidas que inclusive inclui o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que significa isso? Significa que com o tempo, a gente também vai vendo como é que o andar As da. melancias se ajeitam. Exatamente, se acomodam, né? Sim, Então, mas é ainda uma. O que eu percebo? Que as empresas elas acabam, hoje em dia, se sensibilizando mais. Não é nem com a questão da multa, né, ou das sanções, assim, porque a nossa agência agora, né, ela ainda tem, ela recém se tornou agência e a gente espera que ela vá aí se estruturar de uma forma possível de fazer as fiscalizações sim, que merecem mais atenção, claro. mas Principalmente os grandes players, eu acho. exatamente, eu acho que isso todo mundo Isso, ressente um pouco, porque né? você, pô, falaram demais pro pequeno, mas o grande tá lá. A primeira autuação da NPD foi de uma empresa de pequeno porte, né? Eu não estou dizendo que claro, tem um lado que é importante porque se percebe que esse olhar vai ser para todos. Mas a primeira autuação, eu pessoalmente acho que deveria ter vindo de uma, né, tem aí, a Eu não gente, tenho a menor dúvida que deve ter um leque de opções para escolher assim, a gente, a de gente, gente a gente infringindo a sabe, lei. a gente, porque o interessante dessa lei é o seguinte: todos nós somos titulares, todos nós passamos os nossos sufocos, a gente vai na farmácia, né? Sim. A gente, ah, A gente faz uma contratação. Eu vou dar um exemplo real, eu não vou dizer a empresa. Você faz uma contratação de um plano de internet na qual se espera que você vai receber uma ligação de uma pessoa para instalar o aparelho. Algumas horas depois, alguém te liga e não é a empresa. É são alguém que já, no momento do cadastro, em 2 horas, ele conseguiu acessar meus dados. todas as concorrentes te ligam ao mesmo momento e, inclusive, eu numa situação dessas, aconteceu o seguinte, exatamente assim, me ligou, eu não percebi que era outra e eu marquei. E já foi. Eu marquei a data da visita com a outra empresa. Quando chegou, eu vi. Gente, Não foi. porque foi tão rápido Sim. e foi, né? Então é quase que uma engenharia social, como eu digo. A pessoa Sim. estava vivendo ali o que eu. Então Sem dúvida, a gente é muito mais tangível para o cidadão como um todo qual o impacto que ele tem dos dados. O que eu acho que a gente não tinha até então, o que me parece que a LGPD deu uma implantada como um todo, até um vocabulário para você sim. lidar com isso. Porque antes assim, essas empresas são horríveis,
É um golpe. Não é necessariamente um golpe, né? É uma estrutura hoje que é incapaz de manter o teu dado íntegro, seguro, sem que ele seja facilmente perdido. E hoje, facilmente você compra bancos de dados a rodo na internet, sem nenhum controle, sem ninguém dizer assim, cara, mas será que pode eu comprar um software que me dá Não, 80 mil nomes de CEOs do Brasil? Pode, será isso? claro que não pode. Não pode mesmo. Daí tem todo mundo subterrâneo, a Deep Web aí, que as coisas acontecem e também não tem muita preocupação, porque, assim, ó, acho importante também a questão de responsabilizar criminalmente é muito importante. Porque o que a gente vê também é só digamos assim, a arma direcionada para as empresas e com possíveis multas e poder judiciário também, porque a questão da agência é administrativa, a questão do poder judiciário também é outro risco, né? Mas e aquele o cybercriminoso, né? Se foca pouco nesse sentido de responsabilizar. E também eu acho que o usuário, nós também precisamos nos responsabilizar mais. Porque não é possível, gente, que a gente continue assim, ó, clicando em qualquer link. Sim. Eu falo isso, volta e meia, eu também, ontem mesmo eu quase caí num, né? Tem uns muito bons, tem uns que te deixam em dúvida, assim, peraí, deixa eu... Mas a gente tem que respirar um pouquinho, né? Assim, ó, e pelo menos consultar, enfim, dá uma consultada, ver se o número, aquele que está telefonando, ou o gerente da conta, a gente já sabe que o gerente da conta não manda mais mensagem, né? Sim. Ou fatura, por exemplo, eu que tenho empresa, toda hora alguém me manda, Júlio, fatura tal, tem que resolver tal coisa, não sei o que, tal. Tem umas que é fácil, olha assim, tipo assim, ajuste de imposto. Tipo, não existe ajuste de imposto, eu já paguei o imposto, eu já paguei meu simples, né? Não, e assim, ó, e isso cada vez vem, esses golpes, eles cada vez vêm se sofisticando mais. Sendo que vem tudo, teus dados detalhados, vem quem assina pela empresa, quem não sei o que, o CPF, o RG, juntos. Eu digo assim, veja bem, vamos falar de um tipo de fraude, né? O phishing, que vem ali com uma comunicação, normalmente é uma comunicação ali que faz um contexto já com alguma coisa que tu está inserido, que aquilo ali faça sentido, né? Mas até pouco tempo atrás, as comunicações vinham assim, tinham um errinho. Hoje em dia, já com a inteligência generativa, esse tipo de erro já não está mais tendo, né? Então, assim, ó, e aí vem uma outra coisa muito maluca, né? Porque atualmente, para combater a fraude por IA, e até esse é um tema do que eu falo hoje aqui, né? Só a IA. Porque a gente não vai combater, gente, a gente não vai combater com humaninhos ali fazendo check das coisas, não é possível, né? Ele não consegue alcançar o escala que ela tem. Não consegue.